E aí, viajantes, aventureiros, bom dia! Estou aqui com o Little Max, pronto para uma jornada longa até o estado de Idaho, que beira aqui o estado de Oregon. Umas 7 horas de viagem mais ou menos, e essa vai ser sem parar, porque tem uma coisa boa lá me esperando. Estava lá 2 semanas atrás, e agora tem que fazer essa jornada de novo. Não é que eu esqueci alguma coisa lá não, eu vou pegar outra coisa. Então é isso aí, vai ser uma longa jornada. E na hora que eu chegar lá, pernoitar. E daí amanhã tem um assunto para resolver. Daí eu vou mostrar para vocês qual que é esse assunto quando chegar lá. Ah, preguiça! E o calor aqui na estrada vai estar quase 38, por aí vai estar problemático. Tá aqui o Little Max aqui com rodas completamente zeradas. Quer dizer, tem 2, 3 milhas nela. Tem o eixo 0 bala. Todo ele foi recalque, a gente chama aqui de caulk. O silicone, coloquei em tudo quanto é cantinho, para ter certeza que não vai, né, ter problemas quando começar agora a época de outono. Então tá, é para tá, né? 100%. Então vamos, nessa longa jornada da vida. Depois passamos as cidades de Hood River, The Dalles, e assim que sai da The Dalles, bom, The Dalles já está mais ou menos nesse deserto aqui, essa coisa feia, mas é para você ver que Oregon não é apenas aquela parte da costa onde é tudo esverdeado, as sequoias, aquela coisa linda e maravilhosa. Tem a parte central, onde é muito árida, e daí chegando lá para os lados de Idaho, daí melhora um pouquinho. Mas tem muito terreno aqui que é parecido com esse aqui. Olha o tamanho das hélices aí desse, como é que chama? Esqueci. Tinha um parado no lado da estrada ali, sendo carregado por um caminhão. Que monstro isso aí. Pois aqui é o Rio Columbia e venta muito. Então eles aproveitam aí para eólico aí, lembrei. Mas aqui não deixa de não ter a sua beleza também, né? E aí, viajantes, aventureiros, beleza? Calor miserável aqui em Idaho. Cheguei ontem à noite. Calor, tá quente mesmo. Mas não tem problema. Vocês lembram que meu Little Max aqui tá sem ar-condicionado, mas o problema não é mais meu. Por quê? Porque lhes apresento o Little Max 4. Então eu fiz essa viagem de 7 horas para vir no Camping World aqui dessa cidade que chama Meridian, em Idaho, porque eles tinham o preço, depois de vai e volta um pouquinho, né, para negociar o preço mais barato dos Estados Unidos, desse trailer que era um dos 2 que eu mais queria. Lá em Portland eu tentei, os caras lá não, que ele vai perder dinheiro, blá. Daí eu liguei para esse Camping World aqui, e daí eu falei as minhas opções, falei, olha, eu procurei em 10 lugares dos Estados Unidos, Nova York, Texas, Flórida, papapá, tá tudo esse valor. Se você fizer o mesmo valor, eu vou aí em Idaho buscar ele. Daí, obviamente, aquela mesma história, né? Não, vai perder dinheiro, bababá. E daí o cara ficava quase chorando no telefone. Não, mas será que a gente não pode, né, fazer algum negócio, bababá? Eu falei, ó, se não for, a gente não vai perder seu tempo, você não vai perder o meu. Se não for esse preço, eu não quero. Assim que, né, funcionam as coisas aqui. Se você for maldoso como eu. Então daí eu desliguei o telefone e falei, ah tá, então vamos partir amigos, né? O cara falou, né, o vendedor. Eu falei, é o jeito, né? Então daí não deu 5 minutos, o cara telefonou. Não, te juro, 5 minutos. Olha, eu falei com o meu manager, não sei o que, ele falou que aceita a sua proposta. Já quer colocar o depósito? Que daí eles começam a empurrar, né? Eles começam a fazer, não, vão forçar, tem que vender, né? E daí, não, porque esse mês foi muito fraco, e não sei o que tem, papapá, tem um vendedor que tá precisando, blá. Ou seja, negócio feito. Em troca, obviamente, tive que deixar aqui o meu AirPod no estado que está. Vai ficar com eles, eu falei do problema do ar-condicionado. Mesmo assim, eles falaram que não tinha problema.
Isso e mais uns trocados para comprar o GeoPro. Mas o valor do GeoPro, né, se fosse pagar todo ele à vista, assim, tá mais barato do que... Mais barato não, tá o mesmo preço do lugar mais barato que eu achei nos Estados Unidos. Então não pude perder essa oportunidade. Mas esse é praticamente o processo. Você, se quiser comprar, você telefona, você vai na loja. Na loja, claro que é muito mais pressão, né? Que o cara, sei lá, vendedor que é bom consegue te convencer. Mas você dá aquela pesquisada online, já vai com preço na loja, se você for na loja. Ou telefona para a loja onde você vai querer comprar o teu e fala, ó, achei na Flórida por esse valor, vai fazer igual? Custa nada, o cara pode falar o máximo não, né? Daí se tiver desesperado como eles estão aqui, eventualmente eles te chamam de volta e falam, ah, tá bom, vai. Entendeu? Porque realmente eu falei com o cara que faz o tour, eu devia ter tirado foto dele, né? Ele faz o tour do trailer com você, entendeu? Eles entregam. Então esse aqui, o cara disse que acho que é um dos 6 maiores dos Estados Unidos. Eu não vou poder discutir isso com ele, né? Mas, obviamente, todos eles, todos não, a maioria tem uma loja de produtos. Dá pra ver que é bem grandinho comparado com os que eu já fui. Dá pra ver ali que pra ver os trailers, o cara tem que ir com um carrinho de golfe. Olha a dimensão disso aqui, gente. Isso aqui é só um corredor. Meu Deus do céu, não tinha vindo aqui ainda. Que absurdo de tamanho que é isso aqui. E o cara na frente ali falou que venderam uns 4 hoje, por enquanto. Ah, daqui que deve ser o que tem no meu. O meu já vem com desse negócio aqui para fazer o café da manhã. Não sei qual que é. Ah, mas tô vendo agora porque vem junto, né? Super baratinho. Obviamente não vai ser um desse de $250. Então eles falaram aqui, o rapaz que estava me dando orientação ali no meu, né, como é que aperta os botões e tudo mais, falou que está realmente, em 8 anos que ele trabalha aqui, esse ano está sendo o ano mais fraco. Bom, uma coisa que falta no meu, que tem um adaptador atrás, é uma dessas câmeras que infelizmente, primeiro aqui é da Rotem Sales Tax, né, que é um absurdo, 8%. E daí o preço, $500 para uma câmera, é obviamente a que cabe direitinho atrás do trailer. Mas eu vou ter que achar outra opção. Não tenho coragem de pagar isso numa câmera que você pode achar no Amazon alguma coisa compatível por menos, né? E aqui aquelas coisas de sempre, para quem gosta de sistema de... aquela televisão a satélite, né? Tem a Dish Network que chama aqui, que oferece esse serviço. Mas hoje em dia, né, todo mundo está comprando aí ao Starlink. Vende colchões, eu também já comprei um lá. O meu colchão eu vou ter que infelizmente deixar no meu trailer, porque não cabe no outro, que é um pouco mais... as dimensões são diferentes, infelizmente, porque era muito bom. Aqui é a sala de espera. Está comprando alguma coisa, esperando para assinar papéis. Estação de cafezinho. Aqui é outra seção onde que tem a parte mais técnica das coisas, né? Se precisar instalar mangueiras e outras coisas assim, aqui é a parte que faz instalações. Então ele tem os produtos aqui. Também bem carinho as coisas aqui, né? Diga-se de passagem. E infelizmente o meu, que falo isso aqui, né? Que é o controle de balanço e tal. Tive que comprar outro porque a bola do trailer novo é maior do que o que eu tenho no antigo. Então infelizmente tive que comprar isso aqui. E só para vocês terem uma ideia, a hora trabalho deles aqui, se quiser fazer alguma coisinha, é $200, que nem era na Califórnia. O Oregon era mais barato e eu estava reclamando. O Oregon tá 150, 160. É um absurdo, mas fazer o que, né? Não tem opção. Vantagem, pipoquinha de graça. Eu vim aqui por causa de pipoca. Mas então funciona assim. Você busca, tem um site que chama rvtrader.com. Daí você pode fazer a sua pesquisa. Daí você liga, né? Onde você achar o preço mais baixo, você liga pra lá. Fala, olha, tô vendo esse trailer, RV, seja lá o que for, por esse preço, é esse preço mesmo, blá blá blá. E às vezes eles enrolam, né? Porque chega lá e já começa a ter um monte de outras taxas de... Aqui queria me cobrar $1.500 só pra... Era a taxa de... Você vê que absurdo. De orientação do trailer. Né, o técnico vai, mostra todos os botões, tudo que tem que fazer. O que mais?
Tinha uma taxa também que eles te dão 1 ano de Good Sam, daquele serviço de ajuda, se furar pneu. E sei lá, era um absurdo. Daí eu falei, não quero nada disso. Daí até agora, quando eu comprei, ele acabou dando de graça. Pra vocês verem como é que eles podem, né, descontar um monte de coisa. E daí você liga pro vendedor da loja onde você achou o preço mais barato e fala para eles por escrito, tirar uma foto da tua proposta, da proposta deles, assinada. E daí não tem como errar. Já está assinado, é um documento. Daí sim, não é obrigado você comprar. Mas aí pelo menos tem um documento que fala, olha, a gente fez o plano por telefone, falou que ia custar isso, não vou pagar nem mais um centavo a mais. Daí eles não tem como mudar o preço. Fala, esqueci de colocar isso, aquilo outro. Então descreva bem o que está vindo no trailer, no RV, seja o que for, para não dar furada na hora da compra. A cara achatada, né? Fiquei até as 2 horas da manhã, desde, vamos dizer, 3 horas da tarde, pegando coisa aqui do Little Max 3, do AirPod, para levar para o outro trailer, né? Daí fazendo uma revisão final, para ter certeza que eu não esqueci nada. Eu não vou deixar ele nem com meus fusíveis extras aqui, que não merecem. E daí acho que foi tudo, né? Tem umas coisas que eu já coloquei aqui que obviamente eu não vou tirar, né? Que eu não preciso. Mas é isso. Despedida aqui do AirPod que me levou em tantos lugares. Olha lá, esqueci uma luzinha ali. Que me levou em tantos lugares. Flórida, Utah, Alasca. Senti um pouco de falta. Porque ele realmente não me deu dor de cabeça. Ó, o tapete ali também preciso pegar. E agora tem que levar esse monstro para casa. O único probleminha que teve é uma porta USB ali não está funcionando, então tem que esperar chegar em casa, ir lá no Camping World de lá para ver o que é o problema. Nossa, mas parece que é muito grande. Espero que a minha Toyotinha aguente. É para aguentar, né? E tanta coisa que tinha no AirPod que coube aqui. Pois é, vamos desmontar a barraca e ir embora. Pois, bem-vindos a Oregon! Ei! Só uma meia hora lá da cidade de Meridian, mas aqui já começa. Pelo menos aqui tem tax free, né? Pra você comprar o hitch, a barra de controle lá atrás, tive que pagar imposto. Infelizmente não teve como falar que era de Oregon, que blá blá blá. Sacanagem. Mas já estamos em Oregon. Mas a vantagem de Idaho é que a gasolina é mais barata, né? Então aproveitei, enchi o tanque até esgotar ali. E vamos na estrada. Quente pra dedéu lá fora, nossa senhora, 95 graus, que absurdo. Pois é, com o calor que tá... acho que isso que vai acontecer mesmo, né? Baker City. Por que eu estou em Baker City? O que eu quero? Aqui na verdade é uma entrada para um lugar muito legal que é o Snake River Recreation Area. E tem uma parte histórica aqui na cidade também. Tem muita coisa aqui nessa redondeza. Apesar de ser desértica, é uma área bem histórica. Aqui também teve aquele show, não sei se vocês veem aquele show do cara que vai caçar ouro lá, o Parker e os outros lá, o Todd Hoffman. Ele uma vez, em uma de suas expedições, tentou explorar ouro por aqui. E daí ele não conseguiu. Quer dizer, tem ouro por aqui, mas não conseguiu o suficiente. Bom, na verdade ele sempre faz besteira, né? Quem que segue o programa dele lá, da caça de ouro, você já viu. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui para esticar a perna. Ele deve estar fechado hoje que é domingo. Ah não, tá aberto. Vamos visitar ali e jogar lixo fora. Aqui faz parte do Oregon Trail. Que veio aqui Lewis and Clark, já contei essa história várias vezes. Que foi para lá nas praias de Oregon. E aqui olha que bacana essa escultura. Ai, toda feita de ferro. Uau! Mas this does not look like that. Tudo feito de ferro. Que coisa incrível.
Cool, ó. Olha a carruagem da época dos exploradores. É um lugar legal assim para dar uma paradinha. Se você for ficar por aqui, tem que realmente ir lá nos rios, no Snake River, para passear e aproveitar mais. Mas aqui é histórico. É um lugar legal. Não sei porquê. Ah, também tem um amigo que é daqui. Por isso que eu gosto de dar uma paradinha aqui também de vez em quando. Tô mais ou menos 1h e pouco do cassino. Eu não tô indo com calma, não tô com pressa. Usar o banheiro e vamos embora. Olá, um AirPod. Agora toda vez que eu ver um AirPod eu vou falar, ah, meu AirPod aí. Ó, outro AirPod aí. Agora não dá, né? Agora eu tenho que falar oi. Não vai dar pra colocar mais sapinho. Vocês lembram quando eu tava viajando ali? Eu coloquei sapinho ali nos AirPods, que é uma tradição que a gente faz. Agora não. Agora tem que achar os camaradas do GeoPro. Por enquanto, achei que não mudou muito do outro. Para puxar as mesmas subidas que eu vim com o outro, tá melhor. Quer dizer, tá igual, né? Tá mais estável até com com o outro AirPod. Eu senti assim, parece que balançava, meio que tava meio esquisito. Mas eles também trocaram, né? Colocaram ali o Weight Distribution. Daí isso pode ter ajudado um pouco também. Mas você sente que tá pesadinho, né? Outro AirPod ali na frente. Speed sound content. Déjà vu! Agora que eu lembrei que eu já fiquei aqui uma vez. Agora eu não lembro se eu vim aqui só pra jogar ou se eu fiquei à noite. Então aqui é que eu vou pernoitar hoje. É um cassino, mas cassino, a maioria é resort. E aqui tem campo de golfe, tem piscina, tem de tudo, né? Mas não vou usar nada. Eu só vou aproveitar o espaço deles. Eles têm até um camping que tem que pagar, mas eu não quero pagar, né? Vai ser só pra noite. Então eu vou aproveitar aqui. Gasolina costuma ser mais barata do que na cidade, por ser uma reserva indígena. Os malandros aqui não pagam algum imposto federal para o governo. Então, então aproveitar, já até encher o tanque aqui, para depois, na hora que acordar amanhã, já ir embora. Bom dia, povo! Depois de uma noite que foi bem dormida. Primeira noite, não, na verdade é a segunda noite. Dormindo aqui, essa cama que eu já expliquei para vocês que transforma, ela puxa aqui o cabo aqui, cabinho ali, daí ele fica reto e daí a cama é só descer em cima. E daí tem colchão lá atrás, obviamente, né? Estamos aqui parados, os vizinhos aqui indígenas, eles estão participando do evento que está tendo aqui. É a nossa versão de Barretos, eu esqueci. Eu sei que é nessa época, mas não sabia o dia. Então, uma das razões disso aqui estar cheio, estou aqui no parking lot do cassino que chama Wild Horse. Sensacional, lá dentro é gigantesco. Tem até cinema, tem boliche, tem milhares de máquinas de cassino, parece que eu estou em Las Vegas. E aqui é uma área onde eles deixam pernoitar, não precisa nem falar que está ficando aqui. Tem um camping deles também, que fica mais lá para trás, que é pago. Esse aqui, obviamente, é o estacionamento, então é grátis. Então a maioria desse povo que está aqui, eles estão indo lá nesse Portland Roundup. As senhoras ali indígenas da área de Warm Springs, conversei com elas um pouquinho, elas estão aí vendendo, vão vender, né? Artefatos indígenas. E que mais tem aqui? E tem, né? O pessoal que carrega os cavalos aí.
E é um evento bem grande aqui que tem nessa parte de Oregon, na cidade de Pendleton, por muitos e muitos anos. Então, se vier por aqui, vale a pena, se der, passar nessa época para conhecer esse rodeio nosso que é tão famoso. Então, está na hora de partir. Se comportou direitinho por enquanto. Tem uma portinha USB que não está funcionando. Tem umas portas aí que tem meio emperrada, não sei, difícil de abrir com a chave. Então eu vou passar no Camping World no caminho de casa e ver se tem alguma solução. Às vezes precisa marcar horário e vem aqui, não sei o que tem, mas eu vou dar uma choradinha, ver se eles dão uma olhadinha rapidinho no problema. E se precisar levar lá para consertar alguma coisa, obviamente está na garantia, daí eu levo lá. O que está tendo aí também, isso que é bom parar nos cassinos, né? Porque além de ter o espaço, de ter banheiro lá 24 horas, estação de bebida, está tendo uma convenção de indígenas sobre agricultura, preservação, conservação. Tem um monte de coisinha que estava andando lá. E obviamente eu não consigo resistir, né? Então eu peguei um monte de coisinha lá. E inclusive a bolsa. Então é isso aí, coube mais ou menos quase tudo, só sobrou aquela parte ali. Tem uns eletrônicos ali, aquela mala que eu usava para guardar as roupas. Então eu preciso dar uma reorganizada quando chegar em casa, mas foram 8 horas para... 9 horas, 10? Não. Foi das 2 da tarde até as 2 da manhã, tirando tudo do AirPod para colocar aqui. Então foi uma função. Agora chegando em casa eu reorganizo com mais calma. Então vamos embora. Tá difícil que tá meio escondida, né? Mas tá ali a minha super bateria. Eu deixei ligada a noite inteira no trailer, deixei luz ligada, usei televisão. Eu não importei, fazia de conta que eu estava no lugar onde é que tem energia. E daí vocês sabem que eu instalei um aparelho para carregar pelo alternador. E daí liguei ele agora. É o primeiro teste que eu estou fazendo em estrada. Tá aí, ó, tá entrando 800 watts. Ou seja, essa bateria, ela tá falando aqui, ó, vai carregar em 1 hora e 58. Até chegar em casa vai dar umas 4 horas, então chegando em casa vai estar 100% carregada de novo para usar para a próxima viagem. Esse aparelho aqui é uma maravilha. Então chega de falar, vamos embora, senhorzinhas aí muito simpáticas. Quarta-feira começa o rodeio. Quarta começa o rodeio e hoje os vendedores estão lá colocando as coisas, fazendo o setup. Pena que tá tão quente, né? Essa estrada aqui parece umas que você acha no Texas, lá para os estados mais pro sul. Não tem nada. Mas a única vantagem dessa estrada, ainda mais tem muito vento, é perigosa. Mas uma vantagem é que se você tá com fome, é só olhar na beirada da estrada, que aqui passa muito caminhão de... Olha aí, já não dá pra ver. Cheio de cebola, olha lá, mais cebola, alho, batata, milho, que cai dos caminhões, ó, cheio de cebola. Não dá pra ver, que pena, mas cheio de cebola, olha, um tanto de cebola que tem aqui, do lado aqui. Então vai caindo do caminhão, então você tá precisando de cebola para a hora do almoço, você é só vir nessa estrada e olhar onde é que tá a cebola, parar, daí tem, às vezes também tem maçã, tem praticamente um mercado aberto aqui para você pegar o que você quiser que está na beira da estrada. Esse trecho aqui está muito cheio tá bem cheio de cebola. Nossa, quanta cebola! Mas é só isso mesmo, porque é uma estrada feia para dedéu. A não ser a hora que está chegando perto de Portland, que tem lá o Multnomah Falls, daí começa a ficar mais esverdeado, daí fica mais bonito. Mas esse trecho aqui de Pendleton até Hood River, feio. Mas se você também é um gourmet, você pode aproveitar e já vi um monte de viadinho morto aí na beira da estrada, já vi fox, já vi porco-espinho, já vi gambá. O que mais eu vi na estrada morto indo pra lá e na volta aqui? Gambá, bastante guaxinim. Ou seja, se você achar um fresco aí e souber como é que tira a pele e carne, você pode usar a cebola que você acha na estrada, fazer uma sopinha, fazer um churrasquinho com algum produto que é natural, né? Apenas foi morto aí pelos carros, mas o produto é natural.
Então boa sorte para vocês que pegar essa estrada aí. Olha lá, também tem feno, entendeu? Se está levando aí algum coelho porquinho da Índia, você pode pegar ali o feno, que também cai um monte na estrada. Ou seja, é uma região cheia de fazendas, mas só tem isso mesmo. E calor. Mas no inverno é muito perigoso. Aqui fica escorregadio, ventoso. É uma desgraça essa estrada 84. Olha aí, ó, tá mostrando o nome da estrada aí para gravar. E às vezes tem vários nomes numa mesma estrada, né? É Interstate 84 e a Estadual 30. Pois é, e eu não consigo ir a 65 ou 70 porque eu nunca vou a mais do que eu devo ir com o trailer. Fico mais na média dos 60 aí por causa do vento, né? Os pneus, vai saber. Ó, Portland 170 milhas, 68. Devagar a gente chega lá. Tá aí o grande rio Columbia, dividindo Oregon e Washington. Daqui pra frente a vista é um pouquinho mais bonita, mas ainda continua sendo meio desértica aqui. E como eu disse, né, essa região aqui venta muito, então aproveitam para ter essa fazenda de windmills, ou de como é que fala? Eólicas, né? Energia eólica, como é que fala? Tá vendo parado nas áreas de descanso ali, os caminhões levando uma dessas paletas ou braços aí, do grande ventilador, vamos dizer assim. Nossa, o negócio é gigantesco. Daqui não parece ser grande, né? Mas na hora que você vê de perto... Pontos mais famosos de Oregon. Passei na vinda, agora estou passando na volta. O Multnomah Falls. Se você vier aqui pela 84, tem uma saída que você pode usar esse estacionamento aqui. Segunda-feira e já está lotado, ou seja, esse ponto é muito popular. O melhor seria, se você quiser conhecer outras cachoeiras, é numa estrada que tem aí nessas árvores, que é a 30, que é a histórica Highway. E daí tem um monte de cachoeiras no caminho também. Então está aqui o GeoPro, o modelo FD19, na verdade é 20.2 pés. E eu vou dar uma olhada primeiro, apresentar por dentro, depois eu vou dar uma passada aqui por fora. Então já começa com uma super escada aqui, que é bem forte, bem fixa. A outra era bem molenga, então era ruim de entrar e sair, parecia um trampolim. Então temos aqui a nossa modelo, a senhora Little Max, que vai fazer a apresentação. Eu vou só narrar e ela vai apontar. Então temos aqui vários armários onde estão os eletrodomésticos. Tem várias coisas aí, não precisa abrir. Tem a televisão, que é uma de 32 polegadas Smart, então dá para ver internet, dá para ver filme e tudo mais. Tem essa mesa aqui que se transforma em cama também, se for necessário. Tem uma parte de armazenamento pequena aqui de baixo. Tem a geladeira, que não é uma geladeira muito grande. Tem uma geladeira que não é muito grande, mas interessante que ela é uma geladeira de 12 volts. Tem espaço suficiente aí que dá para colocar umas carnes. E daí o resto da comida e cerveja ali embaixo. E sendo ela de 12 volts, ela funciona pela bateria. Tem o micro-ondas também, que ajuda para esquentar as comidas mais tarde. Daí tem exaustor. Tem um fogão de 3 bocas, um forno. E o outro é um acendedor.
Útil, mas eu não costumo usar muito porque eu sempre estou no elétrico e prefiro usar a parte elétrica. Daí tem também a pia, que é a diferença do outro. A diferença do outro é que tinha uma torneira que saía aqui que era legal, esse aqui não tem. Daí tem o controlador aqui de ar-condicionado e aquecimento, várias gavetas. Daí aqui, que é o mais interessante, que é uma coisa mais diferenciada. Então uma diferença que é o modelo que aparece, esse tipo de função aparece em vários trailers, é um que se chama Murphy Bed. O Murphy Bed é um sistema onde que a cama fica empurrada ali para trás, e daí tem o sofá, e na hora de montar a cama é bem simples, é só puxar essa corda aqui embaixo, daí o sofá fica reto, e daí só abaixa a cama em cima. Então é um sistema muito interessante. Daí tem armazenamento daquele lado, armazenamento desse lado, para colocar todas as tranqueiras. Então aqui por dentro, ar-condicionado, mesinha, dá para ver que não tem muito espaço aqui para cortar comida, mas tem uma mesinha do lado aqui. Então a parte interna é isso. Também tem um inversor de 1800 watts, que é legal, porque daí se precisar usar uma cafeteira, daí ativa todas as tomadas que tem aqui para a gente colocar cafeteira ou outros aparelhos que usam eletricidade. Tem duas baterias. Daí o controlador de teto solar, tem 400 watts teto solar. Daí o banheiro, que é uma adição muito interessante para esse trailer, é que tem o que chama banheiro seco, que tem um box bem grandão, que cabe todo mundo aqui dentro. Daí a privada separada para não molhar, tem pia. E tem mais uns gabinetes aqui para colocar coisas, roupas, seja lá o que for. Então essa é a apresentação externa do ar-condicionado, já falei. Então essa é a apresentação interna aqui do Little Max 4. Agora eu vou apresentar a vocês. Já vou dispensar a minha ajudante. E daí eu vou mostrar para vocês. Obrigado, ajudante. Então essa linha aqui da GeoPro by Rockwood, na verdade quem fabrica é a Forest River, essa companhia que também fabricava, ou fabrica, né, os AirPods. Daí tem uma mangueira externa de água quente, água fria. Daí tem várias conexões aqui para colocar parabólica. Daí também tem uma entrada lateral onde é que coloca placa solar. Daí tem um toldo que também vai ajudar bastante quando está chovendo, muito sol. Tem uma escadinha legal que sobe lá em cima, daí não precisa levar uma escada extra para precisar limpar, mexer nas placas solares. A entrada, como todos os trailers, são de 30 amperes. Dessas janelas aqui elas não abrem completamente, mas elas puxam para fora aqui um pouco, mas dá mais ou menos um tamanho assim aberto. Como a geladeira é de 12 volts, não precisa de saídas de aquecimento. Então é uma maravilha, porque diminui as aberturas e menos chances de entrar bicho dentro. Daí também tem várias conexões não, tem vários locais aqui para armazenamento de coisas, que facilita quando estiver acampando, que coloca os cabos de força, mangueiras e tudo mais. E daí tem essa entrada aqui embaixo também de armazenamento que atravessa lá do outro lado. Tem 2 tanques de gás propane, que é uma maravilha, 2 baterias. Daí também tem o jack, que a gente chama automático, elétrico, que daí sobe e desce o trailer para alinhar ele, para ele ficar plano. Daí tem uma luz aqui que liga aqui fora, se estiver trabalhando no trailer à noite, dá para ver o que está acontecendo aqui fora. Então acho que E tem mais 2 portas de armazenamento, né? Tem essa daqui que guarda as coisas e lá atrás que guarda as coisas também. E daí o aquecimento da água elétrico ou a gás. E eu acho que é isso, povo. É uma grande melhoria se for comparada com o AirPod, principalmente em matéria de espaço. É um pé maior que a outra, então não é assim muito mais gigantesco, mas foi bem organizado por dentro para ter espaço para várias coisas. Tá aí a apresentação do Little Max 4.